Vamos falar do segundo reinado. Dom Pedro, quando foi embora, né, ele teve que voltar para Portugal, ele precisou deixar aqui o seu filho, sendo que o filho dele tinha apenas 5 anos e não podia governar. Então, a solução encontrada para essa situação foi uma regência. Então, Dom Pedro, ele forma uma regência para poder ir embora e deixar aqui o seu filho com apenas 5 anos. O período regencial ele vai ser dividido em 3, que vão ser a regência trina provisória. O que seria a regência trina provisória? Seria uma regência onde 3 pessoas, tá, governariam durante algum tempo, provisoriamente, até que se escolhesse uma definitiva. Logo depois, nós vamos ter uma regência trina permanente, ou seja, é um governo onde 3 pessoas são responsáveis, né, vão governar permanentemente. Só que, com o passar do tempo, foi necessário acabar com essa regência trina e formar uma regência una, ou seja, apenas uma pessoa governando, tá? Até aí, tudo bem. Com toda essa confusão de Dom Pedro ter que ir embora, largar o filho aqui, formar essa regência, tá? Foram surgindo alguns grupos políticos, veja bem, grupos políticos e não partidos políticos, tá? Então, nós tínhamos aqui no Brasil os liberais. Esses liberais eram moderados, tá? E defendiam um centralismo político e uma monarquia, ou seja, eles queriam uma monarquia no Rio de Janeiro, no Brasil, porém, tá? Eles queriam uma centralização política, ou seja, toda a política do país ela teria que estar centralizada. Já os liberais exaltados, tá? Eles defendiam a revisão de uma política e o fim da monarquia. Então a gente já vê aí que nós já temos um embate. Um quer uma monarquia e uma centralização política. O outro quer o fim da monarquia e que se faça uma revisão na política do país. E temos também aí os restauradores, que eram contrários a uma reforma política e eram a favor do regresso de Dom Pedro I. Então a confusão estava formada. Ou seja, você tem 3 grupos políticos que pensam diferentemente um do outro. Então, toda essa confusão, tá? Esses grupos políticos, nós vamos acabar tendo algumas revoltas. Por quê? Nós temos aí uma disputa de poder. Essa disputa do poder, que cada um quer uma coisa, ela leva a uma instabilidade política. Além dessa estabilidade política, tem as condições da população que são precárias, porque não está se preocupando, tá, com a população. A preocupação é o poder, tá, e como eles vão direcionar isso. E com isso, com essa estabilidade, nós vamos ter aí algumas revoltas, tá, regenciais. Essas revoltas, tá, uma vai acontecer no Grã-Pará, que vai ser a cabanagem, e nós vamos ter farrapos, tá, no Rio Grande do Sul, Revolta dos Males na Bahia, e vamos ter também a Balaiada, que vai ser no Maranhão. Com o objetivo de acabar com esse descontentamento, com essa agitação, o Partido Liberal vai proporcionar uma situação que vai sinalizar o fim do período regencial. O que eles vão fazer? Bom, essa confusão toda, todas essas revoltas, é porque nós não temos um rei. Então, nós precisamos ter um rei. Então, é onde eles vão alterar, tá, a idade de Dom Pedro, ou seja, nós vamos ter aí o golpe da maioridade, tá? Eles vão passar Dom Pedro, que já estava crescidinho, então eles vão alterar e passar a idade dele para maior de 14 anos. E com isso, nós vamos ter aí Dom Pedro assumindo o poder como Dom Pedro II, tá? Na nossa política, tá, nessa época, vão surgir alguns partidos, tá? Alguns partidos políticos. Aí já não temos mais os grupos políticos, e sim o partido político. Então, nós vamos ter o Partido Liberal, que vai ser conhecido pelos Luzias. E vamos ter aí o Partido Conservador, tá?
que eram conhecidos como Saquarema. Então, como todo partido político, cada um vai defender uma coisa, eles nunca, todo e qualquer partido político, eles nunca vão ter os mesmos ideais. Cada um vai querer puxar a sardinha para o seu lado, cada um vai querer uma coisa diferenciada. Então, ambos os partidos, eles defendiam ideias de elite, como manutenção da escravidão. Isso aí eles concordavam, porque ambos eram a elite e todos eles eram a favor da escravidão no Brasil. Tá? Por causa da abdicação de Dom Pedro I, tá? Dom Pedro II sentiu a necessidade de mudar a forma de governo. Por quê? Quando Dom Pedro, o pai dele estava aqui, Dom Pedro I, governava de uma forma, foi embora, implantou a regência. Nesse momento, Dom Pedro II, ele assume o poder e ele vê a necessidade de fazer uma mudança aí, tá? Então, essa mudança vai fazer com que ele forme, tá? Ele vai formar um parlamento, tá? Às avessas. Por que um parlamento às avessas? Ou seja, um parlamento às avessas fica conhecido porque Dom Pedro II, ele vai copiar o parlamento da Inglaterra, sendo que a gente sabe que na Inglaterra nós temos o rei reina, porém não governa. Quem governa é o parlamento. Então, no Brasil, vai ser formado às avessas porque ele forma esse parlamento, tá? Porém, o parlamento não vai funcionar da mesma maneira que na Inglaterra. Eles não vão ter voz ativa. Quem vai ter todo o controle da política é o próprio rei. Então, fica conhecido como parlamento às avessas. Ou seja, ele se baseia num tipo de política, num tipo de parlamento que é lá da Inglaterra, aonde tem a rainha, porém quem domina toda a situação é o parlamento. Então ele vai copiar isso, sendo que no momento em que ele implanta isso aqui, ele implanta diferenciado, ou seja, existe o parlamento, porém quem manda é o rei. Então, por isso que ele fica sendo conhecido como parlamento às avessas, tá? A nossa economia no período regencial, tá? Nós vamos ter aí uma condições do plantio do Vale da Paraíba, a produção, nós vamos ter aí já o café despontando como uma grande economia do país, tá? O Brasil começa a exportar mais do que importar. A procura pelo café era tão grande que havia necessidade de aumentar a mão de obra, tá? Por isso, os fazendeiros de café viam com maus olhos a tentativa de qualquer lei que favorecesse a abolição da escravidão. Ou seja, o café está começando a aparecer. O Brasil está começando a exportar. Ora, se os fazendeiros, todos eles fossem a favor, tá, da abolição dos escravos, eles acabariam ficando sem mão de obra. E neste momento, tá, com o café sendo despontando, sendo exportado para outros países, era necessário mais mão de obra. E por isso, eles acabavam sendo contra a abolição da escravidão. Porém, mesmo eles sendo contra a abolição da escravidão, o Brasil, da Dom Pedro II, vai começar a ter fazendo a Lei Áurea gradativamente. Na verdade, não era fazendo a Lei Áurea. Para que ele chegasse até a Lei Áurea, que era a libertação de todos os escravos, tá? Não foi uma coisa assim rápida, ela foi gradativa. Por que foi gradativa? Primeiro, nós tivemos a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, tá? Essa lei, Eusébio de Queiroz, ela proibia o tráfico negreiro, ou seja, então nós já temos uma lei aí, na qual é proibido fazer o tráfico de escravo. Logo depois, em 1871, nós vamos ter a lei do ventre livre, ou seja, toda e qualquer escrava
que tivesse um filho após essa lei, a criança não seria escrava, ou seja, já nasceria liberto. Agora, a gente também tem que parar para pensar o seguinte: naquela época, a escrava, ela vivia sob domínio do senhor. Se ela tinha um filho, tá? Esse filho nascia livre, porém, esse filho ficava com ela. Então, automaticamente, essa criança acabava sendo um escravo também. Então, quer dizer, era uma lei maquiada, na verdade, né? Não que a criança fosse escrava, porque não era, porque ela estava liberta pela lei. Porém, ela permanecia com a mãe na casa do senhor, automaticamente ela teria que cumprir ali as ordens do senhor e da mãe, né? Em 1887, nós tivemos aí a lei do sexagenário, tá? A lei do sexagenário dizia o seguinte: todo e qualquer escravo que completasse 60 anos estava livre, que também era uma coisa maquiada. Por quê? Pelo fator de que, naquele tempo, os escravos não chegavam a essa idade de 60 anos. Até que em 1888, tá? Nós vamos ter aí a Lei Áurea. O Brasil, tá? Já está em algumas crises por conta do exército, que já está querendo tomar o poder. O exército já não está mais satisfeito, até porque nesse período nós tivemos aí na regência de D. Pedro II, nós tivemos a Guerra do Paraguai, tá? Então, aonde alguns escravos, eles participaram dessa guerra, teve aí a Farroupilha também, que alguns escravos participaram. Então, o que acontece? Os militares, tá, já estavam querendo acabar com a monarquia. Então, já estava sendo manipulado, tá, para que se fizesse uma república, acabasse com a monarquia. Então, com muita crise política, a questão da escravidão, a libertação dos escravos, a Lei Áurea, todas essas situações vão fazer com que, em 1889, tá? Vocês podem perceber que é logo após a Lei Áurea. A Lei Áurea foi em 1888. Em 1889, nós vamos ter aí a proclamação da República, ou seja, Marechal Deodoro da Fonseca, tá? Junto com alguns militares, vão tomar o poder e vão banir a família real do Brasil.